Lucas capítulo 1, 34 a 45. Crianças, eu quero que vocês prestem atenção, que eu vou perguntar a vocês depois sobre a história que a gente vai ler. Combinado? Então eu vou ler e vocês vão ouvindo. Diz assim: Então disse Maria ao... Vamos começar um pouquinho antes, só para a história. A gente vai meditar a partir do verso 34. Mas vamos começar no verso 24. Me ajuda aí, Rafael. É um pouquinho mais. 24 a 45. Vamos lá, crianças. Eu vou ler e vocês ouvem. 1 de 24 a 45. Diz assim, vamos lá. Vou começar. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, de quê? Da gravidez de Isabel. Foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Vamos fazer um resuminho para a gente entender. Entenderam a história, crianças? Entendeu direitinho? Então segura aí que eu vou perguntar a vocês. Vou perguntar. Posso? Vamos só tentar a gente situar a história. A gente está falando sobre o Natal fake. Por que Natal fake? Vocês lembram? Porque a gente vive um Natal falso, onde Jesus não está presente. E eu quero realmente te incentivar, ao longo desse mês, a pensar em maneiras de como fazer Jesus fazer parte real do seu Natal. Eu estava lendo uma devocional esses dias, e o autor estava dizendo que ele era criança ainda, tinha por volta de 6 anos, e ele perguntou: mãe,
que a gente comemora no Natal? Aí a mãe dele respondeu, aniversário de Jesus. Mas falou assim, cadê Jesus? A gente não faz nada para ele. Aí a mãe falou, então vamos fazer um bolo para Jesus, vamos cantar parabéns para ele. E ele disse que aquilo virou uma tradição de Natal. Todo Natal cantava-se parabéns para Jesus. Porque de fato ele é o aniversariante. Você não precisa fazer exatamente isso. Mas a gente precisa trazer Cristo para o Natal. É fácil? Não tanto. Por quê? Porque a gente quer comer as comidas gostosas, a gente quer ganhar e dar presentes, a gente quer reencontrar amigos ou fugir deles, né? Que às vezes não são nem tão amigos assim. E Jesus fica de lado. E a gente sempre fica esperando alguém tomar a iniciativa. Será que eu não posso, por exemplo, vou te dar umas ideias simples. Será que eu não posso, por exemplo, ler a história do Natal antes de iniciar a ceia? Será que eu não posso sugerir uma oração em dupla, uns pelos outros? Será que antes de servir a ceia a gente não pode sugerir que cada um diga uma necessidade de oração para que a gente ore uns pelos outros? Será que a gente não pode cantar uma música de Natal ou ver um filme de Natal, mas que tenha Jesus? Porque, por exemplo, quem tem Netflix está cheio de filme de Natal, sem Jesus. O Grinch é um deles. Não tem Jesus. Por que é de Natal? Porque a gente simplesmente estabeleceu que Natal não precisa ter Jesus. A gente não precisa ser xiita, exagerar e falar assim, então eu não quero saber de nada que não tenha Jesus. A tradição da festa, dos filmes, é legal. A gente não precisa jogar fora. Mas a gente não pode abandonar o que é central. E uma das coisas que a gente vive no Natal fake é justamente a comunhão. Não é assim? Natal é tempo de comunhão. Aí a gente reencontra os parentes que a gente não vê o ano inteiro. A gente faz amigo oculto no trabalho. Mas quantas vezes, por exemplo, você não fez amigo oculto com inimigos declarados, né? Amigo oculto com inimigo declarado. Todo mundo sabe. Aí você ainda tem que fazer um discurso. Não, fala alguma coisa boa da pessoa. Aí você, querendo falar poucas e boas, segura a onda, porque Natal é tempo de comunhão. O dicionário vai dizer que comunhão significa a realização de algo em comum, ter identificação. E aí a gente sabe que, por ser cristão, a gente deveria automaticamente ter comunhão com as pessoas. Com as pessoas da igreja, nós somos identificados como uma só família. A gente tem algo essencial em comum, cremos no Salvador. O quanto eu vivo essa comunhão? Por exemplo, pensar na família. Nós, às vezes, temos o mesmo sangue, o mesmo sobrenome, e a gente não tem identificação. Porque essa identificação precisa ser buscada. Ela acontece a partir do momento que você abre mão. Bom, vamos voltar para a história. Depois desse meio. Vamos lá, crianças. Deixa um pouquinho o trabalhinho de lado. Vou falar com vocês. O texto que a gente leu começa com um casal de velhinhos. Qual é o nome desse casal de velhinhos? Alguém sabe? Não, o nome da mulher é Isabel e Zacarias. Eu ia falar que é o mesmo nome de uma criança que está sentada. Isabel e Zacarias, o que aconteceu com eles de diferente? Mas o que tinha diferente deles terem um filho? Tá, legal. Mas o diferente é que eles eram muito velhinhos. E eles queriam muito ter um filho, mas eles não tinham. Você já quis muito ter uma coisa? Depois você fala para sua mãe, para ela te dar de presente o que você queria. Não é? Ó. Muita comida vai ter no Natal. Olha só, então vamos lá, deixa eu contar a história. Porque os adultos querem ouvir também, crianças. Vamos lá. Zacarias e Isabel tiveram um filhinho.
Quer dizer, Isabel ficou grávida. E era algo impossível, porque ninguém acreditava. Mas o anjo falou, vai acontecer. Vocês acreditam que Deus pode fazer algo que parece impossível na vida de vocês? Vocês acreditam, adultos, que Deus pode fazer algo impossível? Deus é o Deus do impossível. Às vezes parece estar muito longe. E Deus é o especialista no impossível. E aí essa história para. E começa uma outra história no meio do evangelho. Vamos ver aqui. Outro casal, agora sim. Maria e José, ou José e Maria. O que acontece com Maria? Aparece o anjo Gabriel. Ó, tá cheio de nomes legais aqui. O anjo Gabriel dá um susto em Maria. Porque quando a gente vê um anjo, é algo tão poderoso que a gente fica com medo. A primeira coisa que o anjo fala para Maria é assim, ó, não tenha medo. Você vai ficar grávida. Mas ela não era nem casada. E ela fala assim, ela era noiva, muito bem. Ela era noiva de quem? De José. Vocês estão arrebentando, hein, crianças? Eles iam se casar. Ela estava prometida para José. E aí Maria ficou nervosa. Falou assim, como é que vai ser isso, anjo? Eu sei que Deus pode fazer tudo, mas como é que vai nascer se eu ainda não tenho marido? E aí o anjo fala assim, olha, descerá sobre você o Espírito Santo e o poder do Altíssimo Deus se revelará em você. E ela ficou muito nervosa. E aí o que Maria faz? Como é que ela ia resolver esse problema? Porque ela está grávida, ela ainda não casou. Como é que ela vai dizer isso para José? Sabe o que ela faz? Nessa história que a gente leu? Ela sai correndo para estar com a prima dela. Sabe quem é a prima dela? Isabel. As duas histórias se juntam. Porque o anjo falou, olha, você vai ter um bebê, Deus vai te dar um bebê, vai fazer o impossível. Mas tem outra pessoa que Deus também fez o impossível, que é Isabel. Maria vai correndo para contar algo para ela. E aí, quando ele chega, ela está nervosa, porque ela não sabe como é que Maria vai receber ela. Como é que vai ser esse encontro? Contou, a gente viu domingo passado. E aí, o que aconteceu? Quando ela bate assim, chama Isabel, o que acontece na barriga de Isabel, que já estava com 6 meses? O bebê mexeu. E aí ela falou algo muito bonito. Sabe o que ela falou? Presta atenção. Ela falou assim, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E aí Maria faz assim, ó, ufa, Isabel vai ser uma amiga, para quem eu posso contar as coisas, para quem eu posso ter comunhão, contar os meus segredos, as minhas dores, as minhas dúvidas, os meus impossíveis. E aí vamos conversar agora todo mundo para tentar aplicar isso. Olha que interessante essa mudança. A gente normalmente no Natal vive uma bondade culpada. Por quê? Porque a gente quer forçar a bondade. Você quer fazer o bem para quem você não deseja o bem. É como se você pulasse etapas. E aí você dá aquele presente para aquele teu inimigo do trabalho, e aí você ainda quer agradecimento, aí você já sai chateado, não disse nem obrigado, nem olhou na minha cara. Ou então aquele parente que você serve a melhor parte do Chester, e ele ainda sai falando mal de você. Aquela bondade que vem pesada, e ela não gera fruto, porque ela é feita a partir de um esforço, de uma obrigação que não nasceu em Deus. Nasce de outros sentimentos humanos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, crianças. Pense numa pessoa que você procuraria para dizer algo muito legal que aconteceu com vocês. Para quem que vocês contariam uma surpresa muito legal que vocês ganharam? Hein? Quero ouvir vocês.
Sara e mamãe, a Bebel. É Kaique, né? Kaique, você ia contar para quem? Se você tivesse uma surpresa muito boa. Primeira pessoa que você ia contar. Para quem que você ia contar se você ganhasse um presentão? Uma bicicleta. E você, Vitor, ia contar para quem? Para sua mãe? Eu não sei o seu nome. Qual? Jamile, para quem que você ia contar? Para a mamãe? Caraca, para todo mundo, para os primos todos. Para mim, né, pô? Legal, não, tá bom. Já foi muita gente. Samuel e Sara iam contar para quem? Mateus ia contar para quem? Ninguém sabe. Leon, Ana, Heloísa, o Gabriel. Olha só, você pensou em alguém que você ia contar algo muito legal? Agora vamos inverter isso. Pensa em alguém para quem você jamais contaria um segredo seu. Essa pessoa jamais contaria para ela. Aí começa a vir aqueles nomezinhos. Será que deveria existir pessoas assim na nossa lista? Melhor não falar. Não fala, isso aí é segredo. Porque esses nomes deveriam existir na nossa lista. Pessoas que a gente não conta de jeito nenhum. Essa aí é linguaruda. Essa aí é invejosa. Tem olho gordo. E aí a gente vai usando as características que a gente acha que a pessoa tem. Percebe? Eu quero ser bem prático aqui para a gente encerrar a mensagem. Por isso eu preciso da atenção de vocês. Qual a opção que o mundo dá para a gente quando a gente tem esse tipo de pessoas? A principal são duas. Quando a gente rompe os laços, quando a gente não tem comunhão nenhuma, a gente se afasta dessa pessoa, ou quando a gente finge os laços. Não é? Amigão, dá um abraço, que saudade de você. Aí a pessoa sai e você começa a falar mal dela. Ou dentro de você, você fomenta coisas ruins. São opções boas essa? São? Cortar laços e não ter laços? Por que não? Por que não? Ninguém sabe ou tem um sentimento interno de que não é legal? Por que a gente é assim? E aí eu acho que aqui está o centro da questão. A gente mudar. Vamos lá, crianças e adultos. Por que a gente tem pessoas... É verdade que... Vamos parar para colocar as cartas na mesa. Relacionamentos sempre vão ser difíceis. Quem é casado aqui sabe disso. Quem tem irmãos aqui sabe disso. Relacionamentos sempre vão ser difíceis. Sempre. Por melhor que a pessoa seja. E aí eu quero que, a partir disso, você pense que é muito simples a gente simplesmente falar assim, não, essa pessoa não dá. Essa pessoa é muito difícil. Às vezes cabe a gente fazer um esforço para que essa conexão aconteça. No mundo as pessoas falam assim, meu santo não bate com essa pessoa. Às vezes na igreja também fala um negócio assim, né? Não bateu. Só que a gente não completa, né? Porque o sentido é o mesmo. Eu não consigo me acertar com essa pessoa. Eu acho que, na maioria das vezes, isso tem a ver com o fato do nosso eu, do nosso ego. Eu acredito que o grande mal reside naquilo que a gente pensa de nós mesmos e das pessoas. Às vezes a gente está tão impaciente, tão pilhado do dia a dia, tão magoado e ferido da nossa própria vida, que a gente não tem reserva emocional e às vezes nem espiritual para lidar com as pessoas, para lidar com as imperfeições do outro. Via de regra, a gente está tão sobrecarregado e a gente vive tão no limite que qualquer pessoa que force um pouquinho só o nosso limite, e todos vão forçar,
a gente vai ter pensamentos não tão agradáveis. Quando a gente não tem ações de ignorar, de passar como trator, de carimbar de maneira negativa a pessoa. Eu acho que Maria e Isabel são um exemplo muito legal para a gente. Presta atenção. Maria e Isabel, olha só que legal. Maria e Isabel eram primas. Maria recebe a promessa de que o Salvador nasceria a partir dela. Isabel recebe a promessa de que o seu filho seria um grande profeta. Cara, a fórmula perfeita para as mães disputarem. Meu filho vai ser melhor que o seu. Não, o seu é profeta, o meu é salvador, mas sem o meu para anunciar o teu não acontece. Imagina a conversa de comadre. Ela se acha muito só porque é mãe do Salvador. Eu não vou lá, não. Eu quero mais é que ela se estrepe porque o filho dela vai concorrer com o meu. Como é que a outra ia receber a mensagem boa que cada uma tinha? O legal é perceber o quanto as duas se mostram submissas a Deus e uma outra. Por exemplo, a gente percebe Maria, quando recebe a mensagem do anjo, ela apresenta a dúvida, mas ela fala assim: Senhor, eis aqui a serva do Senhor, que se faça em mim a sua vontade. Esse sentimento a gente precisa perseguir. Como é que a gente normalmente vive a nossa fé, a nossa religião, a nossa caminhada com Deus? Bora, Deus, está atrasado. Como é que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? A gente vive assim. A gente faz um monte de escolhas ruins e no final a gente fala assim: pô, Deus, você deixou isso acontecer? Aí eu imagino Deus falando assim: caramba, tu escolheu tudo isso, eu mandando você virar para a esquerda, você indo para a direita. E agora você vai botar a culpa em mim? E Deus falando: não vai por aí, você indo. Mas a culpa é de Deus. E a gente fala assim: poxa, como é que Deus permite o mal na minha vida? Eu tenho ido todo domingo à igreja. Você sabe que às vezes nem é verdade. Chega na igreja, não consegue se concentrar na voz de Deus. Está preocupado com outras coisas. Está preocupado que Deus seja apenas um meio para você atingir os seus objetivos. E não, Ele não é o objetivo da sua vida. Maria fala: Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Você consegue dizer isso hoje? Senhor, eu não sei como é que vai ser 2019, mas se a sua vontade se cumprir na minha vida, vai ser um grande ano. Senhor, eu tenho desejos e eu coloco eles diante do Senhor, mas se cumpra a sua vontade. Maria é submissa diante de Deus, mas Isabel também se coloca de maneira humilde. Quando ela ouve Maria, ela faz questão de elogiá-la. Falar: olha, que alegria. O meu bebê mexeu de alegria. O meu bebê se moveu aqui exultando com a tua voz e vai se cumprir em você as promessas de Deus. Qual foi a última vez que você conseguiu declarar a alguém a bênção de Deus? A gente vai perseguindo a bênção para a gente. Mas fala assim: olha, que o Senhor abençoe você, que você seja pleno, que a sua vida seja alegre e feliz. O quanto a gente deseja isso. É difícil a gente encontrar essas atitudes sinceras nos nossos dias. Porque a gente se afastou daquilo que é o centro. O Natal fake não é só uma mudança na dinâmica da festa de Natal. É uma mudança na dinâmica do nosso coração. Por que é tão mais fácil viver o Natal fake? Porque ele é pontual, ele acontece só num mês, só numa data. Porque ele enche a nossa barriga, o nosso ego. A gente ganha presente, a gente ganha comida, a gente ganha elogio e vai embora. O quanto a gente está disposto a viver uma comunhão que abençoa o outro. E aí eu fiquei pensando sobre essas coisas, né? A igreja deveria ser um lugar de comunhão. O quanto você sabe da vida do outro
para realmente ser bênção. Irmãos, eu vou sair de férias, mas eu saio de férias preocupado, pensando, pô, e aquele problema na vida dessa pessoa, pô, aquela família, aquele casamento, aquela pessoa, como é que vai passar um mês? Será que a igreja vai ser suficiente para se apoiar? A gente se viciou na pessoa do pastor como aquele que é o meu único suporte. A pessoa que eu conto meus problemas, que ora por mim, e às vezes nem orar pelo pastor eu consigo fazer. Nem me doar um pouquinho para que a igreja viva e aconteça eu consigo fazer. Porque nós fomos programados pelo pecado que habita em nós a desejar mais, a querer mais, a desejar ser protegido, cuidado, amado. Mas a grande pergunta é o quanto isso volta. Eu sei de uma verdade, irmãos. Só pode viver essas coisas as pessoas que realmente caminham com Deus, que fazem da caminhada com Deus um compromisso diário. Porque o relacionamento humano me desgasta, me suga. E eu durante um bom tempo no meu ministério, eu me senti extremamente esgotado. E eu me sentia, para mim a percepção era exatamente essa. Eu vinha para a igreja para ser sugado pelas pessoas. Era a imagem que eu tinha. E aí o pouquinho que eu conseguia durante a semana de Deus acabava no domingo, na pregação, nos aconselhamentos, nas orações, nas preocupações. E aí eu ficava assim, enquanto isso, às vezes chegava a me amargurar. Pô, a pessoa não retorna, não me dá de volta, não consegue caminhar sozinho, não ajuda outro, não passa adiante o que recebeu. Isso só mudou na minha vida quando, de fato, eu vivi como prioridade, como primeira coisa, no meu compromisso diário e semanal, o meu estar com Deus. Não era algo que poderia acontecer, não era algo que, se der eu faço, não era algo importante que em algum lugar vai acontecer. É prioridade 01. E aí eu pude ser cheio o suficiente para poder distribuir sem que isso me matasse, ou acabasse, me amargurasse ou me sugasse. E eu percebo que talvez esse seja o ponto na igreja. A gente se protege para não ser sugado, porque a gente consegue migalhas de Deus. E a gente não quer dar isso, porque foi conseguido a muito custo. E a gente não sabe que tem um depósito imenso sendo oferecido para a gente diariamente. E aí a gente vive a fé de maneira errada. E por isso é tão difícil viver essa comunhão. 1 João, capítulo 4, verso 7 a 12, eu acho que é um texto magnífico. Diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Peraí, se eu não tenho relação com Deus, eu não tenho amor. Eu não consigo amar ninguém. Eu consigo até fazer o bem de maneira pontual. Eu consigo servir e me envolver em ministérios, mas eu preciso de retorno, de elogios, de reconhecimento, porque eu não vou na fonte. E o texto continua, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Caminha com Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. O que é o amor? Por que Deus está me mandando amar? O que significa isso? O texto vai dizer. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Aí sabe o que a gente decide quando ouve essas coisas? A gente já ouviu várias vezes. Eu vou tentar mais pessoas, vamos lá. Vou tentar fazer o bem. Na primeira patada que você leva, você dá outra, porque você não vai sair por baixo.
Pô, você está tentando fazer o certo, a outra não favorece? A outra não ajuda? O texto não fala isso. Ele está falando, nós amamos porque fomos amados. E quando eu entendo, reconheço e vivo esse amor, ele flui de mim. Eu sei que eu estou falando coisas que você já sabe, mas precisa trazer para a prática e para o mundo real. Você precisa entender que a sua vida, e eu estou dizendo da vida de fé na igreja, mas isso espalha para o mundo. Como é que você é no seu trabalho? Pessoa amarga, pessoa que revida, pessoa que fala mal das outras, pessoa que não colabora com o trabalho alheio, pessoa com quem as pessoas não podem contar. Isso tem a ver com o fato de você não ter Deus em primeiro lugar na sua vida diária. Talvez você tenha ouvido falar dele. Talvez você tenha se aproximado dele. Mas o quanto esse amor é real, ao ponto de mexer com você. Ontem foi a reunião do presbitério e eu saí de casa bem cedo, as crianças estavam dormindo ainda. E aí eu cheguei em casa, já devia ser umas 10h30, não sei. E esse horário as crianças já estariam dormindo também. E eu fui vindo pensando, eu falei, caramba, vou passar um dia inteiro sem vê-los. Eu saí, eles estavam dormindo, vou chegar. Eu falei assim, caramba, pô, que chato. Isso me deixou triste. E eu fiquei feliz quando eu cheguei, eles estavam acordados. Mas meu pensamento correu logo. Eu falei assim, Deus deu aquele estalo, falou assim, caramba, como é que Deus se sente quando Ele não nos vê naquele dia? Quando Ele não tem um tempo para conversar com a gente? Quando o dia parece tão corrido e tão cheio de obrigações que a gente fala, ó, hoje não dá, valeu Deus? E hoje não dá, amanhã não dá de novo. E a semana vai se estendendo sem Deus. E o meu coração doeu em pensar se aquilo dói no meu coração como pai, dói no coração de Deus também. E pensar que isso é a essência de tudo. E pensar que isso me leva a viver coisas erradas. Eu me achar mais do que eu sou. E a base, a razão das brigas que nós temos na igreja, entre amigos, no casamento, entre filhos, entre irmãos, tem a ver com isso. Com o que eu acho que eu tenho direito, com o que eu acho que o outro deve fazer, com o que eu acho que eu não devo fazer. E só Deus pode mudar essas coisas. Só a caminhada com Deus pode mudar essas coisas. O texto continua no verso 19 a 21, dizendo o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Eu acho legal porque a Bíblia não tem meias palavras. Ela não vem de conversinha, tentando... Fala, cara, tu está mentindo, para com isso. Para de enrolar. É aquelas imagens que o pessoal fala, Paulo, a gente não pode escrever isso. Como é que eu vou dizer para o povo da igreja que ele é mentiroso? Está escrito. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também o seu irmão. Tem pessoas que você não ama? Você consegue ver essas pessoas? Tem algo errado. Resumindo, para a gente fechar, irmãos, eu quero que você entenda que as pessoas são difíceis e sempre serão. Eu sei que chega a limites que não dependem de nós para viver a comunhão. E a gente precisa respeitar esses limites para nos proteger. Eu não estou pedindo para você viver uma relação abusiva. Se alguém é abusivo em relação a você, se proteja. Tome conta de si mesmo. Porque amar a Deus e ao próximo como a si mesmo inclui amar a si. Não deixe que ninguém viva uma relação abusiva sobre você, te maltratando, te fazendo mal, te exigindo coisas sem parar. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre dar passos em relação às pessoas. Sabe qual a diferença entre o teu inimigo e o teu amigo? Você pode não querer reconhecer isso. Mas é que aos nossos amigos a gente é mais tolerante. E os inimigos não.
A gente não encontrou motivos para ser tolerante. Às vezes os nossos amigos são piores do que os nossos inimigos em termos de retorno, de cuidado, de abuso, de tantas outras coisas que a gente pode pensar. Mas a gente é tolerante. É meu irmão, é meu amigo, é meu esposo, é minha mulher, é meu filho, é meu vizinho. A gente vai tolerando por causa de alguma identificação. Mas no final eu quero te chamar a entender que todo problema com as pessoas ao nosso redor acaba sendo um problema em relação à minha caminhada com Deus. Se a minha caminhada com Deus não está boa, os meus relacionamentos não vão ser bons. Se há pessoas que a gente despreza, que a gente odeia, que a gente ignora, que a gente sente rancor e não perdoou, ou coisas semelhantes a essa, é uma prova de que o meu amor por Deus ainda precisa caminhar. Que o meu relacionamento com Deus precisa se aprofundar. Mas para isso eu preciso tomar ações. Eu preciso tomar atitudes. E o primeiro passo, obviamente, é passar mais tempo com Deus. O segundo passo é começar a andar em direção a essas pessoas. Lembra disso que eu falei? A nossa vida precisa de margem. Você já viu um caderno? Ele é todo feito de margens. Quando você imprime uma folha, você às vezes quer esticar o texto para todos os lados, para ocupar até o final, para economizar espaço. E às vezes a impressora corta, porque ela te obriga a ter margem. Margem é o espaço que fica entre você e o teu limite. Você precisa ter margem. Se você não tem margem na sua vida, você vai atropelar todo mundo, vai se estourar, vai ser intolerante. Tem a ver com você. Se você se estoura com alguém, se você tem andado impaciente, se você tem andado mal-humorado, se você se fere à toa, se você tem andado rancoroso, guardando coisas que outras pessoas estão fazendo, isso tem a ver com você. Não tem a ver com outras pessoas. Porque nós somos livres em Cristo Jesus. O nome dessas coisas se resume a um nome só, que é pecado. Que me envenena, que me mata. E eu preciso buscar Deus para ser livre. Imagina Jesus, por exemplo, falando com os fariseus que queriam matá-lo. Imagina Jesus lavando o pé de Judas, que ele sabia que iria entregá-lo. Imagina Jesus recebendo um abraço, entregando a ceia e lavando os pés dos seus discípulos, que ele sabia que iam correr e deixá-lo sozinho. Jesus tinha 1001 motivos para se sentir ferido, maltratado, sentir rancor, frustrado. Mas ele disse não a essas coisas. É uma opção que a gente tem. É uma opção, a gente precisa aceitar isso. Eu escolho ter ou não essas coisas. Eu escolho alimentar ou não. E essas coisas vão impedir a minha comunhão ou vão gerar comunhão, entendeu? Desculpe me alongar demais, mas se você entender isso, se você sair daqui pronto para viver a tua comunhão com Deus, dia 24 e 25 vai ser um dia excelente. Que você vai abençoar pessoas. Você vai amar pessoas. Você vai se aproximar delas. Isso vai ser real. Porque começa aqui. Eu tenho um desafio para você. Restabelecer laços. Pessoas que você não gosta, ou simplesmente você está afastado. Pessoas que você brigou. Então é Natal. E o que você fez? O que você vai fazer desse Natal? Então eu vou lá, vou dar um presente. Não. Tem algumas etapas antes. Comece a orar por essas pessoas antes de falar com elas. Ore, abençoando elas. Senhor, sinceramente, abençoa. Abre as portas para essa pessoa. Que ela seja feliz. Que ela encontre o Senhor de maneira poderosa. Irmãos,
E aí eu encerro. Não sei qual a sua reação diante desse desafio. Mas eu quero que você imagine só uma coisa. Como seria a minha vida? Como seria a vida da Casa Verde? Como seria a minha família? Se de fato eu aceitasse os desafios de Deus. Se eu fosse alguém que espalha o amor, que causa um impacto positivo, que é a luz nas trevas. Porque a gente já sabe como é o contrário. A gente já sabe como é ser trevas nas trevas. A gente já sabe como é espalhar lixo. A gente já sabe como é revidar na mesma moeda. Tente imaginar para que isso te motive. O que seria a sua vida se você levasse a sério. E não vem com essa de que você não consegue, de que isso é para alguns, é para a igreja toda. Deus quer te levar a um outro nível. Aceita. Deixa Deus conduzir os seus passos. Deixa Deus conduzir a sua vida a um outro degrau. Para de dizer não para Ele. Porque enquanto você diz não para Ele, você não pode esperar que Ele esteja do seu lado, porque você está andando para o lado oposto.